Bem, pessoal, vira e mexe aqui no canal, eu tenho vários vídeos de doenças raras, né, de sintomas, e imaginando na minha área, na neuro, quais doenças podem causar. E vira e mexe eu vejo um comentário assim: Júlio, ninguém descobre a doença que eu tenho, já fui em vários médicos, e muitos dizem que eu não tenho nada, né? Por que isso acontece? Eu vou explicar um pouquinho para vocês com a lógica. Claro que cada caso é muito individual, e só um médico sentando com você pode explicar seu caso específico, mas só para vocês entenderem, porque isso é muito comum no meu consultório também. Vira e mexe, chegam pacientes que têm algumas doenças que são tratadas e alguns sintomas não melhoram. Eles ficam muito curiosos com isso, assim, o que é que justifica isso, né? E aí o que que acontece? Só para vocês entenderem. Quando vocês têm alguma manifestação, algum sintoma, claramente você tenta encaixar, o raciocínio da gente médico também é assim, juntar aquele fatores que você existe, né, junto com suas queixas, com seus sintomas, o nosso exame clínico, exame neurológico, os exames complementares que envolvem, no caso da gente da neuro, ressonância, tomografia, num determinado diagnóstico, né. Só que vira e mexe tem pessoas que têm sinais, têm sintomas, e a gente não consegue fechar o diagnóstico. Isso dentro da medicina não é algo improvável e impossível, pelo contrário, é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Claro que, tendo a possibilidade, né, de arsenal diagnóstico, essa possibilidade ela reduz muito de você ter um paciente que tem sintomas e não receber nenhum tipo de diagnóstico, né? Então vamos lá para vocês entenderem o que é que passa na cabeça da gente, né? Quando você diz, eu tenho uma dor de cabeça, meu braço não está mexendo bem, ou eu estou tonto, né? Eu estou com a fraqueza nas pernas, na cabeça da gente médico a gente pensa assim, qual tipo de doença pode justificar esse sintoma que o paciente está dizendo, né? E a gente tem que ter muita informação de vocês, da história, quando surgiu, quando iniciou isso, né? Juntando com o exame físico para pedir os exames. Então, como esse exemplo que eu dei para você, é muito comum na minha área da neuro, a gente pediu a ressonância. A ressonância é o exame que a gente vê o corpo da pessoa com ela fazendo de forma muito detalhada. Então é muito difícil uma lesão pequena, uma pequena escamia, uma inflamação, né, uma alteração na coluna, a gente não vê nesses exames. Então, hoje em dia, o exame complementar, ele ajuda muito a gente para ter um diagnóstico preciso, na grande maioria dos casos, né. Mesmo assim, existem doenças, existem pacientes que vão fazer esses exames, eles não vão trazer nenhuma alteração estrutural. E a gente passa, muitas vezes até pede junto, a fazer testes funcionais, como o cérebro está funcionando, ou pode ser como o coração, como o intestino, né? Por exemplo, na área da gente, a eletroencefalograma é um teste que a gente vê funcionalmente como está o cérebro. Então, existem pessoas que têm crises focais, e muitas vezes é difícil mesmo do médico ouvindo a história, com a ressonância normal, descobrir, e aí você encontra a causa. Porque muda a funcionalidade do paciente, mas não tem nada estrutural. E às vezes são coisas que vão e voltam, mas você muitas vezes consegue ver uma cicatrizinha ali no eletro. A eletroneuromiografia também, você vê muito comumente problema de nervos. Então às vezes o paciente faz exame da coluna, medula, a gente não vê nada, mas o nervo não está funcionando direito. E aqueles choquinhos vão ajudar a gente a diagnosticar, né? Além disso, né, como eu estou falando no cérebro, também serve para os outros órgãos, coração, funcionalidade, vai ter o ecocardiograma, também existe a ressonância cardíaca, mas existe também testes funcionais, que seriam os exames, você vê o coração em funcionamento, né? O eco serve para você ver também o eletrocardiograma, né? Uma bateria de testes, né? O teste de esforço, que você vê o coração em funcionamento, o exame das carótidas, ver o vaso pulsando, o sangue chegando, né? Só que vira e mexe, mesmo com esses exames anatômicos, exames funcionais, a gente não consegue identificar um determinado problema, né? E aí vem um pequeno detalhe. Existem muitas vezes pacientes que têm queixas e têm sintomas não explicados nem funcionalmente, não explicados nem anatomicamente, e não explicados quando o médico pensa em várias doenças que você soma uma série de fatores e às vezes consegue dar o diagnóstico. Por exemplo, fibromialgia. Você não tem um exame que vai vir negativo ou vai vir positivo para fibromialgia. É o médico juntando essa grande quantidade de informação. E existem doenças da saúde mental que dão sintomas no paciente que muitas vezes não vão ser enxergados nem nos exames anatômicos, nem nos exames funcionais. E aí é o grande problema, muitas vezes o paciente não aceita esses diagnósticos, não estou dizendo que está certo ou errado, ele vai procurar ajuda, vai ouvir outras opiniões, né? E vira e mexe aqui nos comentários, você bota assim, o médico disse que não era nada, que era uma ansiedade, era uma depressão, depois eu fiz a ressonância, encontrei o tumor, depois eu fui... Pode acontecer isso, né? Mas não é o mais comum.
Normalmente, quando eu vejo esses pacientes que eu falei que é comum às vezes chegar, são pacientes que algumas vezes não fizeram exame por dificuldade técnica, dificuldade econômica, financeira, então você não conseguiu fechar o diagnóstico desse paciente, né? E muitas vezes você também não conseguiu fazer esses exames funcionais. A grande maioria dos casos é assim. Ou, outras vezes, o paciente foi na emergência, procurou o especialista no ambiente, às vezes, no ambiente errado. Como assim, Júlia, errado? A emergência não é médico, é igual? A emergência, seu objetivo é muitas vezes resolver um problema crítico, agudo. E às vezes aquele paciente, mesmo tendo uma doença precisa de tratamento, o médico na emergência ele descartou as coisas mais graves. E às vezes o paciente não fez o acompanhamento ambulatorial, tá bom? Espero ter ajudado. Você quer um vídeo um pouquinho diferente, mas vocês têm que entender a lógica mais ou menos que passa na cabeça e como a gente médico vê essas doenças, muitas vezes porque vocês têm essa dificuldade às vezes de receber o diagnóstico. Espero ter ajudado. Abraço.